queridos, a paz do Senhor Jesus. Falar um pouco aqui hoje sobre a palavra de Deus, o perfeito poder libertador de Jesus. Ele libertou, ele recebeu uma nova vestimenta. Então vamos ler aqui a palavra de Deus. Se fosse para tomar por tema, seria o poder libertador de Jesus, pois está escrito, ele recebeu uma nova vestimenta. Então, começamos a entender aqui a palavra de Deus. De acordo com Lucas 8, versículo 27, o endemoniado gadareno não se vestia, porém, o homem liberto por Jesus foi encontrado vestido. E em Marcos capítulo 5, versículo 15, o homem salvo por Jesus recebe uma nova vestimenta. Isaías 61, 10. E em Efésios capítulo 4, versículo 24, Paulo disse, o novo homem vestido, dizendo, e vós restai do novo homem, que é segundo Deus, e criou em verdadeira justiça e santidade. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, Paulo ainda afirma que o homem liberto por Cristo já se despediu do velho homem como seus feitos e deve se revestir do novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 5, Jesus prometeu que os que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Muito bem, aqui está a palavra de Deus, a qual nós leamos, ou eu li, e ela nos mostra a respeito do poder libertador de Jesus. Ou seja, Jesus é o grande libertador. Nós vemos no mundo de então que os homens, eles façam com que o outro seja cativo. Aquele que tem a condição faz o outro ser cativo. E nós vivemos em uma geração em que o sistema leva a população a ser escravo. Escravo, sabe o que é escravo? Ah, mas o escravo, o tempo da escravidão já passou, foi do tempo lá atrás. Não passou não. Você não está entendendo nada. A escravidão pesada é agora. Porque naquele tempo a escravidão, eles colocavam as pessoas para trabalhar e escravizavam eles. Mas hoje não. Hoje a escravidão ela é multiplicada em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Nós vivemos numa escravidão tão grande que até aquilo que você possui, que você compra, você tem que continuar pagando para o sistema, porque o sistema ele escraviza a população. Você compra um terreno, constrói uma casa, você tem que pagar tudo. O sistema não te dá nada, você tem que pagar tudo. E depois você continua pagando para o sistema. E se diz que se não pagar, diz que eles vêm e tomam, o sistema toma. Entendeu? Então isso significa que a escravidão aumentou. Aumentou a escravidão. Agora aqui a Bíblia está falando que Jesus, o grande poder libertador de Jesus, e que quando Jesus liberta o homem, então o homem ele passa a ter uma outra vida. Por quê? Está falando a Bíblia aqui que Jesus, ele chegou e tinha um homem chamado Gadareno, que ele era um endemoniado, e ele andava nu. Ele não vestia, o demônio deixava ele nu. E o demônio fazia com que ele ficasse no cemitério. E quando Jesus chega, que aquele homem foi liberto por Jesus,
aquele homem que andava sem roupa, nu. Aí, quando Jesus liberta ele, ele passou a ter o quê? Passou a ser um outro homem agora, porque ele era um homem demoniado e agora ele é um homem liberto. Veja que tem a diferença entre o homem livre do seu pecado, dos demônios, com o homem que é oprimido pelo demônio e vive do pecado. Então, o grande poder de Jesus, libertador de Jesus, é que Jesus liberta o pecador se ele dá lugar para Jesus. Então, o gadareno, ele foi liberto por Jesus, ele andava nu, quando Jesus libertou ele, aí o povo viu que aquele homem mudou, porque ele agora está vestido. O demônio foi embora da vida dele, e ele agora tem a outra memória, outro pensamento, e Jesus libertou ele, e agora o homem está vestido em verdadeira memória, ou seja, ele era endemoniado, não sabia o que estava fazendo, porque o demônio é quem mandava nele. Então, quando Jesus liberta ele, que Jesus expulsa o demônio da vida dele, o que acontece? Ele vem, está vestido, porque ele recebeu uma nova memória, uma nova mente, que agora ele é um homem que precisa de vestir, porque ele agora está liberto por Jesus. Então o grande libertador é Jesus. Jesus é o grande libertador daqueles que é oprimido. Entendeu? Então o que acontece? Nós lemos aqui uns trechos da Bíblia que fala sobre que Jesus é o grande libertador. Tudo que eu li aqui são a Bíblia mostrando para nós a condição de que o homem liberto, ele passa a ser diferente dos outros homens que não é liberto. Por exemplo, aqui está falando, para revestir do novo homem que é criado segundo a imagem de Deus. Então, o homem agora, liberto por Jesus, ele vai ter as características de um homem que serve a Jesus, de um homem liberto, porque agora ele foi liberto por Jesus. Então agora nós temos que revestimos do novo homem liberto, do novo homem salvo, do novo homem que recebeu a mentalidade que vem de Deus, porque ele agora foi liberto por Jesus. Então revestido do novo homem que é criado segundo a imagem de Deus. Isso está falando que quando o homem foi criado por Deus lá, ele era perfeito. Deus criou Adão perfeito, mas por causa da desobediência, a Bíblia diz que a desobediência gerou o pecado e o pecado gerou a morte. E por isso que todos morrem. Então, essa é a questão que a Bíblia está falando. Quando o homem ele é liberto por Jesus e ele passa a entender que ele depende de Jesus, ele precisa de Jesus, então esse homem ele vai fazer aquilo que ele é orientado pela palavra. A palavra de Deus, ela é quem nos ensina. O ensino parte da Bíblia, da palavra. A palavra de Deus, ela é o nosso guia, ela é aquilo que nos ensina ao homem como deve se comportar um homem que é cristão. Porque a palavra evangélico hoje, ela se tornou universal. Porque você vai conversar com as pessoas, o cara está naquela situação. Você vai falar do amor de Deus, ele fala também seu evangélico. Então, isso não significa que essas pessoas, elas estão servindo a Jesus. Porque a palavra crer, ela também é universal. Porque as pessoas, elas creem em tantas coisas, menos em Deus. E tem aqueles que diz que crê em Deus por hábito, mas não crê. Porque quem crê em Deus, quem recebe Deus, a palavra diz assim, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Ou seja, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Não adianta eu falar que eu sou de Deus, que eu creio em Deus, sim, que eu não estou baseando aqui na palavra. Essa palavra é a regra de Deus para o homem que diz ser crente.
Não adianta falar que é crente se não está baseado na Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus para o coração do pecador. Jesus liberta o pecador, liberta, mas o pecador precisa arrepender do seu pecado. Arrependei-vos e humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Entende? Então é necessário que o homem ouve o Evangelho para que ele seja liberto dos demônios do pecado e ele venha revestido novo homem que é segundo a imagem de Deus que o criou. Quando Deus criou o homem, eu já disse, Deus criou o homem perfeito. Mas quando o homem desobedece, então o homem pecou. E por causa do pecado, todos diz que agora peca. A Bíblia diz, não pecamos quando Adão pecou, mas nós somos da geração vindoura. Ou seja, nós somos da geração de Adão. Adão pecou e a consequência do pecado de Adão atingiu todos os seres humanos da terra. Todos os que nascem, já nascem com a natureza pecaminosa. Por isso que todos pecam. Entendeu? É necessário que ouve o Evangelho, creia e aceita Jesus como seu Salvador e obedece. Não adianta falar que crê que é de Jesus se não obedece. Não adianta nada. Deus disse, não tomais o meu nome em vão, porque eu não terás por inocente aqueles que chamam meu nome em vão. Ou seja, Deus está falando, não me chama meu nome simplesmente por chamar. Se você não é comigo, se você não obedece, se você não entra pela minha palavra, então não me chame meu nome, porque você está chamando meu nome simplesmente por chamar, porque eu conheço o seu coração. Não vai adiantar nada. Então, diante de Deus, não tem como a pessoa falar que ele vai se escapar, porque a Bíblia diz que Deus conhece os nossos pensamentos, a Bíblia diz que Deus conta os nossos passos. Como que vai esconder de um Deus tão grande, tão sublime como esse? Por isso que é necessário que o pecador arrepende para ser perdoado. Tá bom? Essa é a palavra de hoje. Meu abraço e até o próximo vídeo.